Bruno, você falou sobre as características qualitativas da lavagem de dinheiro e da ocultação de patrimônio, bem como transações com países de origem terrorista. É também importante você saber comunicar ao COAF Insight esses tipos de transações que você entenda que tenha suspeitas de transações envolvendo lavagem de dinheiro ou atividades terroristas. Como deve ser feito isso? O COAF ele tem que ter a característica, ou ele tem que ter a capacidade de avaliar o seu relato e depois, consequentemente, investigar o seu relato. Então é importante que você tome atenção a algumas características relevantes da comunicação ao COAF, até para que essa comunicação, sendo ela sigilosa, possa ser identificável e rastreável pelas autoridades governamentais. O primeiro é que você relate a natureza ou fenômeno suspeito no detalhe, dizendo quando, como, porquê e quem fez. Muita atenção. E é importante você saber que o seu relato é sigiloso. É importante que você qualifique os envolvidos. Quem? É importante que você detalhe o porquê das operações realizadas. Mas cuidado, se você não souber o porquê dela, quando, como, quem e o que, já é mais que importante. Vai ajudar muito as autoridades a avaliarem esse tipo de suspeita. Não necessariamente a suspeita se torna, ela é fato, ela se torna realidade. Mas é importante que essa suspeita seja investigada. As autoridades farão isso com o maior sigilo a você, profissional contábil. Bruno, eu entendi os aspectos qualitativos e agora já sei como comunicar via site do COAF. Como eu posso avaliar os aspectos quantitativos? Como eu avalio a materialidade disso? Algumas operações elas devem ser comunicadas ao COAF independentemente de qualquer consideração, mesmo que fracionadas. Operações acima de R$50 mil, aquisição de ativos, pagamentos a terceiros em espécie, devem ser informadas ao COAF. Operações acima de R$100 mil, relacionadas especificamente à constituição de empresas e ou aumento de capital com integralização em espécie em um único mês calendário. Então, é importante que você conheça esses dois gatilhos ou esses dois níveis de materialidade para que você possa informar. Lembrando que você deve informar ao COAF independentemente da consideração, mesmo que fracionária. Então, mesmo que seja R$50 mil e ele, em vez de fazer um pagamento para não passar pelo COAF de R$50 mil, ele faz 5 pagamentos de R$10 mil para ficar abaixo do valor a ser informado ao COAF. Cuidado, a natureza é uma só. Compra de ativos. É importante que, se tiver uma operação suspeita, você informe ao COAF sobre a sua operação suspeita também, tá bom? Legal, então os aspectos quantitativos nós já estamos sabendo, já sabemos como tem que ser informado. O que eu faço agora? Bom, é importante que, uma vez que você informa as operações detectadas no curso normal, por exemplo, aqui eu vou falar de auditoria, você leva em consideração a utilização de amostragem e de operações ou transações a serem testadas. O auditor, principalmente, ele tem a obrigação, se ele identificar num teste de auditoria independente uma amostra em que tem operações como essas, que envolvam operações fracionadas ou que envolvam transações em operações em países na lista do GAF, de terrorismo, ou que sejam relacionadas à ocultação de patrimônio, embora ele seja um auditor independente, um elemento externo da empresa, ele não esteja prestando consultoria contábil, nem mesmo seja membro da empresa em que está sendo avaliada, ele é obrigado sim a informar ao COAF desse tipo de transação. Já vai falar depois um pouquinho sobre como ele faz isso, como o profissional contábil faz isso de forma prática, tá? Além disso, também tem um elemento super importante. Não serão objetos de comunicação ao COAF trabalhos de perícia contábil, perícia judicial ou extrajudicial, bem como revisão pelos pares numa auditoria forense. Esses tipos de serviços, muitas vezes eles envolvem sigilo judiciário. Então não é interessante, não se deve divulgar essas informações, porque o perito ele já tem capacidade de identificar e informar ao juiz pericial o que está acontecendo. Então é importante que esses elementos da profissão contábil, eles estão fora da lista de divulgação para o COAF. Serviço de assessoria em que o profissional ou organização contábil contratada por pessoa física ou jurídica para análise de riscos de uma outra empresa ou organização.
O trabalho de análise de riscos ele é um trabalho limitado, então não dá a possibilidade profissional contábil, numa avaliação de riscos, identificar, por exemplo, transações não usuais que tenham características, por exemplo, de lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio. Por isso, a Resolução 1530 de 2017 deixou para fora os aspectos de serviço de organização contábil, profissional, pessoa física, ou jurídica para análise de riscos de uma outra empresa ou organização, porque a análise de risco ela tem a sua limitação de abrangência. Além disso, é importante também discutirmos a tempestividade, porque uma vez que eu sei como identificar, segundo, uma vez que eu sei onde identificar, eu preciso saber quando identificar. Você tem que identificar e avaliar e reportar 24 horas a contar do momento em que o responsável pelas comunicações concluir que a operação, ou a proposta, ou a intenção de operação deva ser comunicada, ou ela vai ser realizada. Então, uma vez que eu identifiquei, o prazo mínimo que você tem é 24 horas. Não tem como, uma vez que você confirme que a operação ela é suspeita. Ou, não havendo ocorrência, tudo como está correto, não há suspeita, durante o ano civil das operações ou propostas a que se refere o artigo 6º da 1530. Essas pessoas do escopo devem apresentar a comunicação negativa por meio de site eletrônico do CFC até o dia 31 de janeiro do ano subsequente. Então, se você está em 31 de dezembro de 2018, fazendo a apuração da demonstração financeira de 2018, você tem até 31 de janeiro do ano seguinte, 2019, para informar operações que você entenda que sejam suspeitas em relação à lavagem de dinheiro, ocultação de bens, de patrimônio ou atividades terroristas. Importante, tanto a confirmação positiva se há ou a confirmação negativa que não há, são importantes que você informe. Então, vamos trazer alguns exemplos aqui, um pouco para aguçar o nosso ceticismo profissional. A empresa ABC ela é industrial e tem como principal atividade a produção de papel ondulado. No exercício fiscal a findar em 31 de dezembro de 2018, o senhor Jorge, sócio da CTC Contabilidade, uma empresa fictícia, e contador responsável pelo escritório contábil que faz assessoria da ABC, identificou a compra de R$12 mil em pedras preciosas em uma joalheria no Rio de Janeiro, em abril do ano de 2018. Bem como identificou também uma compra adicional de R$28 mil. Segundo a resolução do CFC, o senhor Jorge deveria abrir um comunicado ao COAF, isso é, informando essa compra? Sim ou não? A resposta aqui, pessoal, ela é sim. Por quê? Porque nós estamos falando de uma transação que aparentemente não é resultante das atividades usuais do cliente ou do seu ramo de negócio. O que uma empresa de papel ondulado está comprando joias numa região em que ela não está localizada ou que porventura não faz parte do objetivo fim da companhia? Legal, então é importante porque existe um grande risco dessa empresa, dessa CTC, esteja fazendo uma transação de colocação e ocultação de patrimônio. Muito possivelmente esse valor será reincorporado a essa empresa, tão logo ele venda joias e faça lucro com ela. É uma possibilidade. Vejam, eu não estou falando que aqui eu tenho uma fraude ou eu tenho uma lavagem de dinheiro. Eu estou dizendo aqui que existe uma suspeita de colocação e ocultação. Esse é um bom exemplo a ser informado ao COAF. Segundo, fundo de investimento exclusivo, FIE2, está buscando reduzir os riscos políticos sobre seus negócios no Brasil. Época de eleição, tem muita imprevisibilidade, né? Os administradores perceberam que esses riscos estão impactando significativamente a previsibilidade de seus investidores, porque o dólar pode subir, o dólar pode cair, a taxa de juros pode se movimentar, isso cria um cenário de muita imprevisibilidade. Nesse sentido, em 10 de setembro, a empresa aprovou uma mudança na sua política de investimentos e gestão de capital, aplicando R$120 mil em uma conta nas Ilhas Cook. As Ilhas Cook são uma das ilhas conhecidas como paraíso fiscal, tá? Para isso, essas empresas só podem mandar dinheiro lá fora se ela contratar um trust. O que é um trust? É um administrador de patrimônio localizado nessas ilhas. O modelo de transferência ou de colocação, ele é o Revocable Trust. O que é isso? Existe a possibilidade do retorno do dinheiro ao Brasil. Você deveria enviar a informação ao COAF? A resposta é sim. Por quê? Porque é uma operação em que a operação com esse cliente, o beneficiário final, não é possível de ser identificado. Muitas vezes, esses administradores
não são identificados facilmente na contabilidade. Você precisaria buscar mais informações junto ao seu cliente para garantir que esse administrador desse patrimônio ele é conhecido, é oferível pela empresa e pelas autoridades também. Além disso, é importante chamar a atenção que o modelo de transação é o revocable. Então, muito possivelmente esse dinheiro irá retornar ao Brasil. Então, é importante, e quando ele retorna, ele vai retornar e as autoridades fiscais vão questioná-los também. Então, vai haver uma possibilidade apenas de verificabilidade quando esse dinheiro voltar ao país de origem. Então, aqui eu deveria se informar e o tipo de transação é a colocação e a possível ocultação de patrimônio. Embora ele retorne para o Brasil, a gente não sabe o tempo que ele irá retornar. Então é importante que nós saibamos qual é o tipo de transação que está sendo operada, principalmente envolvendo pessoas físicas aqui. A administração de patrimônio de pessoas físicas, isso pode acontecer e é importante que você, como profissional contábil, possa identificar esse tipo de transação, ok? O próximo, o exemplo 3, você como contador e sócio de uma organização contábil está sendo contratado para fazer a gestão de capital de uma entidade startup. Aquelas entidades que estão começando a operar, muitas vezes relacionadas ao segmento de TI, marketing, publicidade, tecnologia, internet. Todo mundo começa de uma forma e essas startups são um modelo de negócio, ou são um modelo de negócio, são modelos de negócio que estão criando, que estão crescendo nos últimos 5 anos no Brasil. Nesse caso, a nossa startup tem como principal operação a criação de plataformas digitais. No entanto, o tesoureiro da empresa tem se preocupado com os efeitos da desvalorização cambial nos últimos anos decorrentes de crises políticas e de crises financeiras também. E decidiu adquirir criptomoedas, os famosos bitcoins, por exemplo, de um blockchain. Embora podendo demonstrar a quantidade em web comprada, adquirida, e nesse caso foi 1.000 unidades de criptomoedas, você deveria enviar as informações de compra ao COAF? Nesse caso, depende. Bruno, por que depende se a maior parte das transações envolvendo entidades de criptomoedas em blockchains, que são quem mantém essas criptomoedas, dificilmente você consegue oferir a origem, embora você consiga oferir o destino. Por que eu deveria avaliar um pouco mais de cuidado? Simples, porque embora essas criptomoedas elas sejam de maior complexidade de se identificar o seu destino, a depender de como o seu cliente te informa a você e como ele te dá a rastreabilidade da operação, se ele compra uma criptomoeda e depois ele troca por um serviço, é muito fácil de se oferir o destino. Então é importante que você avalie junto aos seus clientes, avalie junto às operações em que a sua entidade se envolva, se há a possibilidade de ter verificabilidade ou fundamentação econômica da operação que ele está fazendo. Tudo bem? Eu acho muito estranho uma empresa que ela tem um segmento industrial, comercial, ela investir em criptomoedas. Me parece fugir do objeto fim dela. Da mesma forma, uma empresa de startup. Tá? Exemplo 4 e um dos últimos, você é o gerente contábil da ABC Consultoria Tributária e foi contratado para desenhar e implementar um processo de redução de carga tributária de forma a alterar o modelo de preço de transferência, ou transfer pricing, para o modelo permitido pela legislação, que gerará um ganho, um ganho operacional de R$1 milhão de imposto de renda a pagar em 2020. Você deveria enviar um comunicado ao COAF? A resposta aqui, pessoal, é não. Cuidado, existe um plano para se operar isso. Não existe um fato gerador e o fato não se realizou. O que se deve fazer é avaliar junto a empresa, a entidade dos advogados da companhia, se essa operação ela é legalmente permitida. Se sim, não tem nada que se informar ao COAF. Ela é legalmente permitida. O que talvez você tenha que se informar é informar ao COAF a natureza da operação, mas não informar que ela tem uma suspeita de fraude, uma suspeita de lavagem de dinheiro ou envio de dinheiro para ocultação de patrimônio, por exemplo. Tá bom? Se a transação for lícita e dentro dos limites da norma contábil e legislação, não há o que se falar aí no caso de informação suspeita ao COAF. Tá legal? Por fim, como tratar as discussões envolvendo lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio? Esses temas estão se tornando cada vez mais complexos quanto às suas operacionalizações. Eu trouxe para vocês 4 grandes exemplos, mas existem diversos tipos de modelos que algumas empresas estão fazendo, ou pessoas físicas estão fazendo,
para se ter benefícios financeiros e econômicos, né? Muitas vezes não pagar os tributos. Para isso, a educação continuada do sistema CFC tem desenvolvido muitos cursos, desenvolvido em todos os estados que fazem parte do sistema CFC, bem como com as entidades parceiras. Então, a educação continuada nesse momento ela é primordial para que ajude o profissional contábil a identificar os elementos relevantes de operações envolvendo lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Só para vocês terem um exemplo, algumas atividades presenciais identificadas em São Paulo, nós tivemos 382 agora no ano de 2017, com mais de 29 mil inscritos, né? Sendo com atividades EAD, 10, que teve uma abrangência muito significativa na proporção. Inscritos em São Paulo, 9.849, em outros estados, 1.629. O EAD está crescendo e ele traz na proporção de número de atividades um volume relativamente muito maior do que as atividades presenciais. É a tecnologia, é a informação fazendo uso ou dando suporte à atividade profissional. Além disso, se você coloca numa pizza, num gráfico de pizza, o número de atividades envolvendo educação profissional continuada, mais de 60% estão relacionadas a normas técnicas, NBCTA, NBCTGs, 10% estão relacionadas a aspectos de perícia pública e auditoria, 10% tributos e os outros 10% relacionados com ética, prevenção e lavagem de dinheiro. Naturalmente, as normas técnicas têm um maior volume, maior abrangência em relação às demais, mas a tendência é que com a normalização das normas técnicas internacionais de contabilidade e auditoria, os aspectos de ética, tributos e perícia aumentem muito mais a sua relevância na educação profissional continuada. E isso é muito comum e a gente espera que isso aconteça. Lembrando que o profissional ele deve fazer 40 pontos entre 1º de janeiro e 31 de janeiro de cada ano para se manter apto a exercer a sua profissão contábil. Para saber se você está elegível ou não, entre no site do Sistema CFC. É importante para que você se mantenha atualizado, principalmente, e possa estar pronto para identificar ou avaliar possíveis problemas relacionados com normas técnicas, perícia, tributos e ética profissional também, tá? Além disso, embora essas práticas de lavagem de dinheiro estejam atreladas às questões de desvios éticos, o contador precisa conhecer os principais indícios de lavagem de dinheiro. Como eu já falei, o desenvolvimento do ceticismo profissional ele é baseado não somente na capacidade crítica. A capacidade crítica ela é criticada, ela é avaliada, ela é criada com base no histórico profissional, volume de horas de informações, bem como conhecer a natureza e as operações da sua empresa ou da empresa que você presta serviço. É importante também que você divulgue a resolução CFC 803 de 96, que está em processo de atualização para atender as novas demandas da classe contábil em 2018. Até outubro ela estava em processo de sugestão. É importante também que você passe a desenvolver na sua entidade profissional, no seu escritório de auditoria, desenvolvimento de políticas atreladas e manuais atrelados a como você deve identificar esse tipo de transação envolvendo lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou participação em atividades terroristas. Devemos desenvolver alguns elementos importantes. Primeiro, treinamentos. Segundo, disseminar o conteúdo, seja por meio de material didático ou por meio de informação ou por reuniões e comitês internos nas nossas empresas. Além disso, criar um checklist ou uma estrutura de aceitação dos nossos clientes, bem como de continuidade dos nossos clientes, para avaliar se não tem nenhuma outra transação suspeita. Mais do que isso, nosso profissional treinado, nós temos ferramentas de identificação e avaliação, possamos orientar nossos profissionais a informar aos órgãos de autoridade possíveis desvios relacionados à lavagem de dinheiro. Além disso, outros elementos são importantes, tanto quanto a discussão de lavagem de dinheiro, agora voltando para um aspecto ético. Prevenção contra conflitos de interesses de empresas e mecanismos, ou de empresas e clientes, evitando assim problemas que, embora identifiquem-se uma lavagem de dinheiro, não se informe por conta de um conflito de interesse entre o empresário e o profissional contábil. Além disso, além de ter todas as informações relevantes envolvendo os aspectos de identificação, existem ferramentas prontas, inclusive no mercado, que você pode pesquisar.
Existem aspectos de aceitação e contratação que a gente chama de Client Due Diligence, em que existe um formulário em que você pode identificar informações do cliente, qual que é o histórico dele, se ele já teve, por exemplo, alguma informação em órgãos públicos, internet, envolvendo passado de ocultação de patrimônio, se existe alguma transação envolvendo no passado ações com grupos terroristas. É importante que você tenha obtenção antecipadamente de processos envolvendo a sua empresa, envolvendo essa empresa foco, essa empresa target, essa empresa que vai estar no futuro fazendo parte do seu relacionamento empresarial. Todos esses elementos a gente chama de CDD, ou aspectos de aceitação e continuidade do relacionamento que você tem para o cliente. Parece simples, mas não é. A sua empresa ela tem uma marca, ela tem uma história, e associar-se a empresas que têm um passado envolvendo isso é o primeiro fato, é o primeiro elemento para levar a um problema de relacionamento com o seu cliente e gerar um problema também com as autoridades fiscais. Então é importante que esses elementos sejam incluídos na sua operação, incluídos como fatores de controle interno do seu escritório, por exemplo. Além disso, o contador ou o profissional contábil, ele passa a ter uma importância num canal de comunicação interno sobre as principais transações suspeitas. Treinamento, implementação de controles internos, mais uma vez, é um elemento importante para a manutenção. Além disso, envolva para aquelas grandes empresas em que ocorre governança corporativa, envolva o comitê de auditoria, envolva o conselho fiscal, também para que eles se tornem elementos relevantes na identificação e no tratamento de possíveis operações suspeitas envolvendo a administração. A nossa legislação é bastante atualizada, como eu havia falado. Então, fizemos uma comparação com o Proceeds of Crime Act do Reino Unido. Grandes coisas importantes. Essa legislação é uma das legislações mais antigas do mundo quanto à lavagem de dinheiro e também ela serve, como muitos países, como elemento importante de avaliação do quanto nós estamos maduros quanto a esses aspectos de lavagem de dinheiro. As duas resoluções, ou a resolução do CFC e o POCA, ela tem como principal elemento de avaliação e atualização o CFC, no caso o POCA, o ACCA, que seria um comparativo do CFC. Ela traz, a resolução CFC traz a definição de lavagem de dinheiro e quais são os principais indicativos, da mesma forma que o POCA. Ela traz a definição de responsabilidade do profissional e organização contábil, como o POCA também traz. Ela cria a estrutura qualitativa e quantitativa sobre os montantes a reportar. No caso do POCA, ele sugere aspectos qualitativos. Os aspectos quantitativos ele não informa, evitando o risco de fracionamento dos montantes. Mas como você já está tendo conhecimento de que o fracionamento ele deve ser levado em consideração quando você avalia o aspecto quantitativo, ao invés do qualitativo, é importante que você considere todos os elementos da operação, não somente o seu valor. A resolução do CFC, ele não determina quais controles as organizações contábeis deveriam criar. O POCA determina algumas salvaguardas, como o AML, o Anti-Money Laundering, o CDD, que vocês já aprenderam também. Mas a resolução do CFC, ela traz uma informação um pouco mais abrangente, para também assegurar que as organizações, independentes do seu tamanho, possam implementar mesmo controles menores, mas que implementem controles eficientes, robustos, independente da estrutura da companhia, o que traz à nossa resolução do CFC uma importância muito maior que a POCA. Ambas, a resolução do CFC, ela não apresenta isenção por suspeita, porque ela entende que está tão complexo a alteração de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio que você colocar isenções à regra torna uma limitação à avaliação dela. Já o POCA não, ela apresenta algumas isenções por suspeitas, por entender que, como ela é uma regra um pouco mais antiga, até aquela data quando ela foi criada, não existia tanta complexidade nas operações envolvendo transações de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Então vejam, estamos comparando duas regras de países totalmente diferentes em termos de economia e história. Estamos vendo que a resolução do CFC, a 1530, ela é bastante moderna. Vale a pena que você faça a leitura dela para se manter atualizado. É isso, pessoal. Falamos sobre identificação de lavagem de dinheiro, falamos sobre características de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e aspectos de financiamento ao terrorismo internacional. Falamos quais são os aspectos quantitativos que deveremos avaliar, cuidado com o fracionamento. Discutimos os aspectos qualitativos, por exemplo, com diversos exemplos práticos de como uma empresa pode ocultar patrimônio
Depois, falamos sobre como a sua empresa deve criar modelos ou controles para evitar que você se associe a um cliente, pessoa física ou jurídica, que esteja com o objetivo de fazer ocultação de patrimônio ou lavagem de dinheiro da mesma forma. E por fim, fizemos uma comparação da Resolução 1530 com o POCA, para avaliar o quanto a Resolução 1530 do CFC é moderna e abrangente e atende principalmente os profissionais contábeis. Muito obrigado pela sua presença, nos vemos depois, nos vemos adiante. Obrigado, tchau, tchau.